Quase sempre confundindo com o sistema de lapidação, quando especificado de forma equivocada, pode gerar um prejuízo de retrabalho da obra para quem executa e para quem contrata simplesmente não atingir a expectativa almejada. Eu estou falando sobre o polimento diamantado em pisos de concreto e vou te explicar nesse vídeo por que isso acontece. O polimento diamantado em pisos de concreto é muito semelhante ao sistema de lapidação. Porém, as ferramentas utilizadas são diferentes e o objetivo desse processo também é. Consequentemente, o resultado dele também vai ser diferente do resultado que nós encontramos, que nós conquistamos com o processo de lapidação. Se você não viu o vídeo sobre lapidação, aqui no card você vai ter acesso a esse vídeo e dá uma checada lá para entender primeiro o que é lapidação para depois poder comparar com esse vídeo que eu trago, o polimento diamantado. O polimento diamantado ele pode ser aplicado em duas situações, ou como complemento de um processo de lapidação, onde a lapidação já preparou a superfície desse piso de concreto, já deixou ela tecnicamente tratada e apta para receber qualquer tipo de acabamento. Pode ser um revestimento resinado, pode ser uma pintura, ou pode ser utilizada como acabamento final. Agora, quando o objetivo é conseguir o espelhamento dessa superfície, conseguir uma superfície mais fácil de limpar, com brilho natural, aí empregamos o polimento diamantado. O resultado que ele vai empregar para um piso de concreto é semelhante a um granito polido, porque o processo de polimento diamantado ele é idêntico ao de um granito. Utiliza as ferramentas diamantadas, equipamentos de polimento e o processo de passadas também se assemelha bastante. A diferença básica entre eles é que no caso do polimento diamantado também utilizamos os produtos químicos, assim como na lapidação. Porém, são produtos diferenciados quando você tem acesso a essa tecnologia. Então, um dos erros que eu vejo comumente sendo cometido no mercado é justamente esse. Você utilizar um tipo de endurecedor de superfície, um tipo de produto químico que vai tratar essa superfície para todas as aplicações, seja ela uma lapidação, seja ela um polimento diamantado. Porque na condição de polimento diamantado, depois de uma lapidação, o piso já tem ligeiramente a sua porosidade fechada. E isso demanda a necessidade de um tipo de silicato ou fluorsilicato com uma partícula menor para que ela possa ter penetração nessa superfície, diferentemente de quando você tem o processo de lapidação, onde você tem uma porosidade mais aberta. E o objetivo da aplicação desse produto químico visa muito mais o adensamento por capilaridade dessa superfície do que a reação propriamente dita para endurecimento, para aumento de resistência da superfície. Não que isso não aconteça, mas quando você tem possibilidade de ter produtos químicos que tenham atividades ou reatividades diferenciadas, você pode trabalhar isso durante o processo. Mas esse é um assunto para eu explicar especificamente no vídeo que eu vou trazer falando sobre os produtos químicos. Voltando à questão da lapidação, ou melhor, do polimento diamantado, então ele vai funcionar como um acabamento ou uma sequência num processo de lapidação, por isso que ele é muito confundido com a própria lapidação, ou então ele pode ser aplicado em pisos que têm uma superfície muito bem preservada em caso de pisos antigos, pisos já usados, ou em caso de pisos novos que ele tenha sido executado com primazia. Ele não tem patologias de execução nem patologias de concreto. Diga-se de passagem aqui, no Brasil, é muito raro você conseguir esse tipo de resultado por conta de como acontece um processo construtivo de um piso de concreto. São N variáveis que influenciam nesse processo, então você tem que ter um controle muito grande. E aqui no Brasil nós não temos a cultura de ter esse tipo de controle. Existem pouquíssimas empresas que têm capacidade técnica e conhecimento técnico, estrutura, para poder atender uma obra com nível de planicidade alto. Por outro lado, os projetos vêm exigindo cada vez mais essa especificidade e isso faz com que se crie uma lacuna gigantesca entre os executores de pisos no mercado.
mas quando a gente fala em piso e as variáveis são muito grandes, principalmente quando empregamos o concreto, também é um assunto bastante extenso que eu posso estar tratando especificamente aqui num outro vídeo só para falar sobre isso. Então, vamos partir da premissa que nós temos um piso muito bem executado, com uma planicidade ótima, no sentido de não ter ondulação e não ter nenhum tipo de patologia. Para poder aceitar esse polimento diamantado, você pode estar aplicando ele diretamente. Por quê? Qual é a diferença básica da ferramenta? No caso do polimento diamantado, nós usamos ferramentas resinoides ou resinadas, que elas são mais flexíveis, elas têm uma maciez diferenciada, e no lugar da liga metálica, que é mais agressiva e tem um objetivo literalmente de desbaste, de corte de superfície, no caso das ferramentas diamantadas no polimento, o objetivo dela é fechamento de porosidade e aumento da reflexão do brilho dessa superfície. Então essas ferramentas, elas não têm o poder de desbaste que tem as ferramentas metálicas na lapidação. Por consequência, se você especifica ou aplica um processo de polimento diamantado com o objetivo de uma lapidação no piso, ela não tem poder para entregar o que uma lapidação entrega. Por isso que eu costumo ver muitas obras com esse tipo de problema. Foi especificado errado, ou às vezes o aplicador ou o executor não tem um conhecimento para poder discernir um processo de outro e acaba aplicando um processo achando que vai ter o resultado que o outro entregaria. Então é muito importante a gente deixar bastante claro a diferença entre esses dois processos. Voltando na questão do piso novo, quando você tem um piso com uma superfície ideal, né, na execução, ou de um piso que ele já tenha sido usado, né, ele seja um piso até antigo, mas ele tenha tido preservada essa superfície, geralmente pisos bem executados na época que ele foi construído e já aplicados em endurecedores de superfície naquela época que preservaram essa superfície, você pode perfeitamente utilizar esse processo de polimento diamantado, que ele vai dar um resultado muito bom, justamente porque o objetivo dele é fechamento de porosidade, elevação de reflexão, de brilho. E aí você pode utilizar produtos químicos com partículas menores para que você consiga ter penetração nessa condição, e isso vai também ajudar com a questão do aumento da resistência à abrasão da superfície e também do embelezamento, do resultado final a nível de reflexão. O polimento diamantado ele também pode ser adotado já logo na sequência da execução de um piso novo, como um complemento do acabamento. E principalmente quando você tem esse objetivo e pensa na execução do piso, com critérios, né, para ser executado, pensando que ele vai receber esse tratamento depois, você já consegue, durante esse processo, qualificar, otimizar durante a execução para que esse processo de polimento diamantado ele tenha um resultado melhor ainda no final, na entrega desse piso. E aí a gente pode entrar em questões como a especificação do tipo de concreto, o tipo de cimento utilizado e outras variáveis além da questão executiva do piso. Como eu falei, é um assunto bastante abrangente, a gente vai estar destrinchando tudo isso e trazendo outros vídeos explicando todas essas vertentes que ocorrem aí, que interferem no tratamento final desse piso. Então espero que esse vídeo tenha tirado a dúvida, né? Ou caso você não tinha dúvida e nem o conhecimento, que você agora a partir dele entenda que são processos semelhantes conceitualmente falando e até o sistema, porque utilizamos politrizes, ferramentas diamantadas e produtos químicos, mas eles se diferem bastante em relação a que tipo de aplicação ele pode ter, em que tipo de situação, de contexto ele pode ser aplicado e o resultado que realmente ele vai entregar para o cliente final, ou o resultado final que ele vai entregar para o executor quando especificado da forma correta. É isso aí, eu te vejo nos próximos vídeos.